Olá, meu nome é Lucas, sou médico radiologista, diretor técnico da Santa Mônica Centro Clínico e Medicina Diagnóstica. Gostaria de dar boas-vindas a todos vocês na nossa clínica. A Santa Mônica hoje é constituída de 3.700 metros quadrados de área construída, onde encontra-se um centro de saúde. Aqui disponibilizamos várias especialidades médicas, entre elas angiologia, cirurgia vascular, clínica médica, cardiologia, dermatologia estética, endocrinologia, geriatria, ginecologia obstetrícia, ortopedia, pediatria, otorrinolaringologia, neurologia, oncologia e muito mais. Disponibilizamos de um centro completo de diagnóstico, raio-x digital, mamografia digital, densitometria óssea do corpo inteiro e composição corporal, ultrassonografia geral e com Doppler, tomografia computadorizada multislice de 16 canais e a ressonância magnética de alto campo 1,5 Tesla. Destaco estes dois últimos equipamentos devido à sua tecnologia. São os dois primeiros equipamentos da região do entorno de Brasília. Então, gostaria de dar boas-vindas novamente a todos na nossa clínica e dizer que temos um prazer em cuidar da sua saúde. Olá, eu sou a doutora Fernanda Antonietti, cardiologista e responsável pelo Instituto do Coração da Clínica Santa Mônica. Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre o infarto agudo do miocárdio. O infarto ocorre quando há uma obstrução aguda do fluxo sanguíneo de uma artéria do coração. Esse fluxo sanguíneo obstruído, ele faz com que essa região do coração sofra uma situação chamada isquemia. E a isquemia leva à necrose e à perda desse tecido que passa a ficar morto, né? E o coração não se regenera. Então essa é a importância da gente entender que o infarto é muito grave. E ele leva a duas consequências importantes, que a primeira seria arritmias, levando até a morte súbita, que é o famoso infarto fulminante, e o segundo seria levando à perda da função do coração, gerando um quadro de insuficiência cardíaca. O importante saber que existem os fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio que a gente pode prevenir. Dentre eles está a obesidade, o sedentarismo, a pressão alta mal controlada, o diabetes sem controle, o colesterol alto e outros fatores seriam o cigarro e histórico familiar de doenças de coração. O sintoma do infarto agudo do miocárdio é a dor no peito. Então é uma dor em aperto que pode ou não irradiar para a mandíbula, para a região de braço esquerdo e para o dorso. Mas também pode vir com um mal-estar, com uma sudorese fria. Tem pessoas que têm apenas uma dor na região abdominal alta, parecendo uma azia. Então, qualquer sintoma parecido que dure mais de 10 minutos deve ser procurado um pronto-socorro. Lembrando que as mulheres, os idosos, os pacientes que têm diabetes e insuficiência renal crônica podem apresentar o infarto agudo do miocárdio com sintomas diferentes. Esse grupo de paciente deve procurar a emergência se sentir algum sintoma diferente. O importante é prevenir os fatores de risco ou tratá-los, deixá-los todos os fatores de risco controlados e estar sempre procurando o cardiologista para acompanhar a pressão, acompanhar o colesterol e o diabetes, fazer atividade física, prevenir e tratar a obesidade, cessar o tabagismo e se tiver fator de risco familiar tem que ser mais invasivo o acompanhamento. Porque o fator de risco hereditário você pode ter todos os outros controlados e mesmo assim ter um infarto. Estamos à disposição de atendê-los. Atendemos aqui todos os dias na Clínica Santa Mônica e esperamos vê-los aqui sempre. Obrigada!
Olá, bem-vindos ao Instituto da Criança da Clínica Santa Mônica. O Instituto da Criança é composto por pediatras que atendem diariamente de segunda a sábado. Meu nome é doutora Bruna Larissa, sou chefe da equipe de pediatria e especialista em puericultura. A puericultura consiste em consultas regulares ao pediatra para avaliar o crescimento e desenvolvimento da criança. É importante que o crescimento e desenvolvimento seja feito por um pediatra para detecção precoce de doenças infecto-contagiosas, além de prevenção de acidentes, orientações em relação ao aleitamento materno. Doenças que exigem intervenção precoce são baixa estatura, alta estatura, obesidade, síndromes genéticas e várias outras condições. Os 1000 primeiros dias de vida da criança são importantes porque são determinantes no futuro dela. Consistem desde a gestação até os 2 primeiros anos de vida. Por isso é importante uma orientação quanto a hábitos de vida, higiene e saúde para a prevenção de doenças. Estou aqui à disposição e podem contar com a Clínica Santa Mônica. Eu sou o Dr. Rodrigo Domingues. Estou falando em nome do grupo de ortopedia aqui da Clínica Santa Mônica, no qual eu represento o chefe do grupo. E a minha especialidade, claro, é ortopedia e cirurgia especificamente do quadril e do joelho. Sobre um assunto que é bem comentado na nossa especialidade, entre os pacientes, seria uma doença chamada artrose, né? Vou falar de uma forma bem simples e rápida, né? Mas o que é então a artrose, né? É esse desgaste na junta que os pacientes comentam com frequência, né? Entre eles. Isso é uma doença que ela se inicia na cartilagem. Cartilagem é toda a articulação do nosso corpo. No caso, tem uma peça aqui para ilustrar um pouco. Toda articulação ela é constituída por uma superfície de cartilagem. Nessa peça não dá para ver muito bem a cartilagem, mas a lesão tem início nessa cartilagem e com a evolução da doença ela pega o osso subcondral, que é o osso abaixo da cartilagem, e nesse momento começam a ocorrer algumas deformidades ou formação dos osteófitos, que seria como se fosse uma acomodação do osso a uma sobrecarga que ele tá tendo que suportar. E com a evolução, como vai tendo essa deformidade óssea, o paciente começa a ter um déficit na amplitude de movimento. O que é isso? Às vezes o paciente não consegue mais andar, subir uma escada, não consegue mais sentar, né? Porque devido à deformidade, à redução do espaço da articulação, você tem um bloqueio mecânico, né? E nesse momento já é uma fase difícil de tratamento, porque só uma fisioterapia ou um remédio não vai resolver. E quando tem indicação uma cirurgia para colocação da prótese, né? Nesse estágio, por exemplo, falando do quadril, tem uma peça aqui que representa uma parte da bacia, como se fosse uma hemipélvica, uma parte da bacia, que aqui está o acetábulo, né? Acetábulo junto com o fêmur é que vai formar o quadril, né? Aqui está faltando a cabeça do fêmur. Isso aqui é uma prótese com componente femoral, foi encaixado no canal medular do fêmur. É uma prótese cimentada que está encaixada dentro do fêmur. Isso aqui representa uma parte de uma prótese de quadril. A outra parte seria encaixada um componente acetabulado. Isso aqui é um acetábulo que ele foi fresado e foi feito alguns furos para que tenha uma técnica de cimentação adequada, e aqui será colocado um componente acetabular. Aqui faltou um componente cefálico da prótese, e com todos os componentes a prótese é encaixada e o paciente pode locomover, pode sentar, cruzar a perna,
fazer suas atividades sem a dor que ele sentia na doença, na artrose, né? Então, assim, de uma forma bem simples, só para dar uma ideia, então, do que é essa artrose, né, das formas de tratamento, a maioria dos casos, em fases iniciais, a gente consegue levar bem com fisioterapia, com medicamento, né? Lógico, essas próteses, tem vários tipos de próteses, tem N indicações, né? Tem próteses para pacientes mais jovens, próteses para pacientes mais idosos, né? Então, cada caso é um caso. É isso. Nosso grupo aqui da ortopedia, nós somos 4, tem um serviço aqui na clínica de segunda a domingo. A gente trabalha em forma de pronto atendimento, não apenas de consulta, ou seja, a parte de trauma, acidentados, fraturas, a gente faz infiltração, só não é feito cirurgia ainda porque não temos o centro cirúrgico. Mas na parte de ortopedia, traumatologia, temos as subespecialidades, no meu caso do quadril, de joelho, temos ortopedistas especialistas de ombro, de coluna, especialistas de pé. Tudo isso a gente está oferecendo aí para os pacientes.